Que mais? Negligenciar revista a preso. Isso aqui é tão importante para quem presta para delegado de polícia. Você tem que ficar atento com isso daqui. Você tem que ver se os investigadores, no plantão, por exemplo, ou enquanto você trabalha ali na chefia, no expediente regular de segunda a sexta, você tem que ver se os investigadores ou se o carcereiro no local em que ainda há esse cargo, se eles estão fazendo bem feita essa revista ao preso. Se você é investigador, você tem que garantir que o seu colega, se for o seu colega que está fazendo essa revista, você tem que garantir que ele está fazendo isso de forma correta. Porque se você negligencia essa revista a preso, ele entra com um cordão dentro da cela, ele pode tentar se matar. E isso não é coisa de ficção, tá bom? Ele tenta mesmo, tá bom? Não vou te falar como eu sei, tá? Mas acredita na minha palavra, beleza? Ele pode entrar com uma faca, ele pode entrar com uma tesoura, ele pode entrar com alguma coisa que pode viabilizar que ele cause ferimentos a si mesmo ou ferimentos a outros presos que estejam com ele ali naquele mesmo compartimento, naquela mesma cela, tá? Então, definitivamente, não negligencie a revista a preso, tá bom? Aqui eu já somei uma aula para o concurso com uma dica para a sua vida prática que se inicia logo em seguida do concurso, tá? Não negligencie revista a preso. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisão ou ordem judicial, tratar o superior hierárquico, subordinado ou colega sem o devido respeito ou deferência, que é respeito de maneira geral, faltar à verdade no exercício de suas funções, deixar de comunicar incontinente, imediatamente, à autoridade competente, informação que tiver sobre perturbação da ordem pública ou qualquer fato que exija intervenção policial. Que mais? Dificultar ou deixar de encaminhar expediente à autoridade competente. Se não estiver na sua alçada, resolvê-lo. Se estiver na sua alçada, você tem que resolvê-lo você mesmo. Concorrer para o não cumprimento ou retardamento de ordem de autoridade competente. Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica determinada por lei ou pela autoridade competente. Deixar de concluir nos prazos legais, sem motivo justo, procedimento de polícia judiciária, administrativos ou disciplinares, os inquéritos policiais aqui, por exemplo, você tem que relatá-los no prazo. Cobrar taxas ou emolumentos não previstos em lei, isso é gravíssimo, né? Expedir identidade funcional ou qualquer tipo de credencial a quem não exerça cargo ou função policial civil, né? São os famosos gansos aqui, né? Isso daqui hoje em dia já é bem menos frequente do que, reza a lenda, era no passado, há 30, 40 anos atrás, né? Então o cara ele não é policial civil, mas ele é um entusiasta, digamos assim, da atividade policial civil, e aí você expede ali uma identidade funcional, tá, para esse ganso, empresta para ele também uma arma para que ele exerça funções policiais civis. E é lógico que isso é um completo absurdo, né? E isso será sancionado. Deixar de encaminhar ao órgão competente para tratamento ou inspeção médica, subordinado que apresentar sintomas de intoxicação habitual por álcool, entorpecente ou outra substância que determine dependência física ou psíquica, ou de comunicar tal fato, se incompetente, à autoridade que o for. Então, se você percebe que um colega seu está com problemas com alcoolismo, por exemplo, com dependência de drogas, você não pode simplesmente fechar os olhos, lavar as mãos e que se lasque, o problema é dele. Não. Se você é a autoridade competente, você deve determinar o encaminhamento, você deve encaminhar este profissional para tratamento ou inspeção médica. E se você não tem atribuição para fazê-lo, você deve comunicar à autoridade que tenha atribuição para fazê-lo, tá? Dirigir viatura policial com imprudência, negligência, imperícia ou sem habilitação, manter transação ou relacionamento indevido com preso, pessoa em custódia ou respectivos familiares, também
criar animosidade, criar rixa, criar rivalidade, seja ela velada ou ostensiva, entre subalternos e superiores, ou entre colegas, ou ainda indispô-los de qualquer forma, atribuir ou permitir que se atribua à pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargos policiais, o que tem, portanto, relação com esse item aqui 42, expedir identidade funcional ou qualquer tipo de credencial, tá bom? Mas ainda que você não expeça nada, nenhum documento, se você atribui ou permite que se atribua à pessoa estranha à repartição o desempenho de encargos policiais, você incorre nessa transgressão. Praticar a usura em qualquer de suas formas, você empresta dinheiro a juros, você age aqui como agiota. Praticar ato definido em lei como abuso de poder, aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República, tratar de interesses particulares na repartição, exercer comércio entre colegas, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição, exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário. Então, exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comanditário, tá bom? Então nada impede que você seja sócio, por exemplo, de uma sociedade limitada, desde que você não seja o administrador. Você pode ter ações do Banco do Brasil, você pode ter ações da Petrobras, você é simplesmente acionista, tá? E comanditário já é algo um pouco mais em desuso. E exercer, mesmo nas horas de folga, qualquer outro emprego ou função, exceto atividade relativa ao ensino e à difusão cultural, quando compatível com a atividade policial. Então aqui é a vedação do famoso bico. Eu sou policial, então eu trabalho no DP e nos dias em que eu estou de folga eu sou segurança de boate. Não pode, tá bom? Então exercer, mesmo nas horas de folga, qualquer outro emprego ou função, exceto atividade relativa ao ensino e à difusão cultural, como, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, tá? Não estou no DP, estou na minha casa, estou de folga, mas estou dando aula aqui para você. Quando compatível com a atividade policial, é totalmente compatível com a atividade policial. Que mais? Exercer pressão ou influir junto a subordinado para forçar determinada solução ou resultado. Tá bom? Pessoal, tudo isso daqui é transgressão disciplinar. Nada menos que 55 hipóteses, tá? Se você achar que não pegou muito bem, volta um pouco essa aula, assiste esses minutinhos aqui, deve ter sido 10, 15, 20 minutos estourando aí, um bloco todo, né? Para nós tratarmos a respeito dessas hipóteses aqui, tá? Se familiarize com essas hipóteses e você não terá problemas em quaisquer das etapas do seu concurso. O artigo 64 ainda prevê que é vedado ao policial civil trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha. Quais são os parentes até segundo grau mesmo? Pais, avós, filhos, netos e irmãos. Então eu não posso ser subordinado do meu pai. Se o meu pai fosse delegado de polícia, ele é titular de um determinado DP, eu chego lá e vou ser plantonista neste mesmo DP. Não pode, tá bom? Não pode. Salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha. Não podendo exceder de 2 o número de auxiliares nestas condições, só que isso aqui mesmo a gente já tem que olhar com uma certa ressalva em razão da jurisprudência a respeito do nepotismo, tá? E você que está aí estudando com afinco o direito administrativo, você está mais por dentro disso do que eu. Cônjuges e companheiros não são parentes, vale lembrar, tá? Então aqui só fala em ordens imediatas de parentes até segundo grau, a lei não prevê expressamente os cônjuges e companheiros. Em seguida, nós temos que falar a respeito das responsabilidades. Isso daqui traça, de maneira geral, traça uma visão geral sobre as responsabilidades mesmo do policial civil.
ou melhor dizendo, sobre a responsabilização do policial civil por infração, por descumprimento aos deveres que lhe são impostos pela lei ou pela prática de alguma das transgressões disciplinares que acabamos de ver. Então, artigo 65, o policial civil responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, ficando sujeito cumulativamente às respectivas cominações. E o parágrafo 1º do artigo 65 ainda prevê que a responsabilidade administrativa é independente da responsabilidade civil e criminal. Então, quando a lei fala que o policial civil responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições e que fica sujeito às respectivas cominações, a lei aqui menciona o chamado princípio da independência das instâncias, pelo qual um único ato, uma única conduta que seja ilícita pode gerar consequências nos âmbitos civil, penal e administrativo. Se você pratica um fato enquanto policial civil que é danoso ao patrimônio público, você certamente ficará no âmbito civil responsável por reparar esse dano. Então você pega uma viatura da Polícia Civil, comete o peculato dessa viatura, vende para um desmanche, você vai ter que dar uma viatura nova para a administração pública. Pô, vai sair barato, hein? Calma, esse é só o âmbito civil. No âmbito penal, você vai responder pelo crime contra a administração pública e no âmbito administrativo, você será julgado em relação a esta sua falta funcional. E o caso de cometimento de crimes contra a administração pública enseja a aplicação de demissão a bem do serviço público. Então perceba que um mesmo fato pode ter consequências em 3 esferas diferentes. E aqui o pessoal sempre esquece, mas também na esfera civil existe um outro desdobramento. Aquele que comete um ato ilícito, na esfera civil, também responde pela improbidade administrativa, se o ato caracterizar improbidade administrativa. Tá bom? Então, independentemente do resultado de eventual ação penal, a aplicação das penas disciplinares independe do resultado de eventual ação penal a aplicação das penas disciplinares previstas neste estatuto. É por isso que é independência das instâncias, porque a instância civil, em regra, não depende do que ficar decidido nas instâncias penal e administrativa. E aqui o artigo 79 prevê expressamente que a instância administrativa não se sujeita ao eventual resultado de ação penal. Só que aqui, pessoal, eu já aproveito para trazer para vocês a seguinte observação. A sentença definitiva proferida na esfera criminal, ela vincula sim, embora a lei fale aí, olha, nós aqui no âmbito administrativo, a gente não está nem aí para a esfera penal. Ela fala isso nesse dispositivo aqui, né? Exagerando e brincando para ficar evidente. Então, embora a lei ela fale, olha, a esfera administrativa não se sujeita ao que ficar decidido na esfera criminal. Na verdade, a sentença definitiva proferida na esfera criminal vincula sim a esfera administrativa, mas não só. Vincula também a esfera civil, quando 1. Se reconheça que o réu não foi o autor da infração penal, ou 2. Quando, na esfera criminal, restar verificado que a infração penal, em verdade, não foi praticada, que os fatos não existem, que não há, portanto, materialidade nem da infração penal e nem da infração administrativa. Também não há materialidade da infração administrativa. Tá? Então, se na esfera criminal, que é aquela
cujo processo é mais complexo, voltado a garantir direitos de forma mais intensa, de forma mais profunda, se nessa esfera ficou reconhecido que o acusado não praticou infração penal, ou que essa infração penal, e que é de quebra administrativa também, nem mesmo existe, então como é que eu vou sustentar uma condenação na esfera civil ou uma condenação na esfera administrativa? É simples, eu não vou sustentar, tá? A decisão, então, pela não autoria ou pela não existência de infração na esfera criminal, vincula as demais esferas. Só que aqui você tem que tomar cuidado pelo seguinte: aqui, uma coisa é você falar, olha, existem provas de que não foi o fulano. Isso é uma coisa. Muito diferente de falar, não há provas suficientes de que foi o fulano. Tá? Há provas de que não foi o fulano, então está comprovado que não foi ele. Essa decisão vincula as demais esferas. Agora, uma decisão de não condenação na esfera criminal por falta de provas, eu não tinha provas suficientes, então apliquei aqui o indúbio pro réu. Opa, então pera lá, pode ser que a gente aqui no âmbito administrativo a gente tenha. Pode ser que a gente aqui no âmbito civil a gente tenha. Tá? Então uma decisão uma sentença na esfera criminal que absolve pela falta de provas, definitivamente não vincula as demais esferas. Aí o que vale mesmo é a independência, tá bom? Então, retomando de onde nós paramos aqui a leitura dos dispositivos. Independe do resultado de eventual ação penal a aplicação das penas disciplinares previstas nesse estatuto. Só que o artigo 65, parágrafo 3º, prevê que o processo administrativo poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial. Tá? Poderá. Só que para isso deve haver um despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Então, em regra, o processo administrativo corre paralelamente com o processo criminal. Pode haver uma decisão no processo administrativo, pode antes mesmo da decisão no processo criminal, e aí, em regra, não há problema nenhum nisso. Se a autoridade competente para aplicar a pena quiser, pode determinar motivadamente o sobrestamento do processo administrativo, aguardando a decisão no processo criminal. E aqui motivadamente, por exemplo, pelo fato de que essa infração administrativa ela é grave, e se ele de fato for condenado aqui no processo administrativo, então ele vai ser demitido. E aí, se ele for absolvido no processo criminal, a gente vai ter que fazer a reintegração, vai ser complicado, então vamos sobrestar. Pode fazer isso? Definitivamente pode. Precisa fazer isso? Não precisa. Mas e se o processo administrativo está correndo, então a autoridade decidiu não sobrestar. O processo administrativo está correndo, e aí ele é condenado, e a ele é aplicada, ao policial civil acusado, é aplicada a pena de demissão a bem do serviço público. Ele é expirrado da administração. Depois vem uma sentença criminal falando, olha, essa infração penal nem mesmo aconteceu. Vocês estão achando que ele cometeu o peculato dos computadores, mas houve uma irregularidade aí, esses computadores foram transferidos para outra repartição, e isso não foi documentado. Então não houve peculato, não tem história de peculato, não teve subtração de computadores. Esse cara é definitivamente inocente. O que vai acontecer? Vai acontecer a reintegração, tá bom? E é algo complicado, é algo danoso. Você imagina o cara ser espirrado da administração sem ter feito nada, enfim. Por isso que às vezes o sobrestamento é uma boa alternativa. O artigo 65, parágrafo 2º, prevê que será reintegrado ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria, ou do fato que negue a existência de sua autoria, ou do fato que deu origem à demissão. Então, esse dispositivo fala exatamente o que nós acabamos de falar. Ok? A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo que importe prejuízo à fazenda pública ou a terceiros. Responsabilidade civil significa reparação de danos, sejam danos materiais, prejuízos mesmo,
sejam danos morais, tá bom? E nós dissemos aqui, isso é doutrinário, mas a esfera civil também compreende os atos de improbidade administrativa. O artigo 66, parágrafo único, prevê que a importância da indenização será descontada dos vencimentos e vantagens do policial civil, e o desconto não excederá a 10ª parte do valor destes. Então, esse dispositivo é importante, tá bom? Esse dispositivo é importante, eu já vi cair várias vezes, o examinador em regra gosta desse dispositivo aqui. Então, o policial civil foi condenado na esfera civil a pagar uma determinada indenização. E aí, ele fala, ó, eu não tenho dinheiro para pagar essa indenização. A administração fala, opa, sem problema, sabe o que nós vamos fazer? A gente vai descontar da tua remuneração. E esse desconto acontece mensalmente, só que não pode exceder a 10ª parte do valor desses vencimentos. Não pode ser superior, o valor descontado não pode ser superior a 10% dessa remuneração. Então, o valor da indenização a que o policial civil seja obrigado a pagar pode ser descontado mensalmente direto na sua folha de pagamento. Só que, nesse caso, o valor descontado a cada mês não pode ser superior a 10% do valor da remuneração do policial civil.